Eu sou a professora Patrícia Bock e hoje nós vamos falar sobre ensaios clínicos. Vamos começar definindo o que é um ensaio clínico. Um ensaio clínico, ele é um experimento controlado realizado em voluntários humanos e ele pode ser utilizado para avaliar a segurança e a eficácia de tratamentos ou intervenções. Ou seja, quando se realiza um determinado tratamento, uma determinada intervenção, nós temos que saber se esse tratamento, se essa intervenção é seguro e é eficaz para os seres humanos. Pode ser utilizado também para determinar os efeitos farmacológicos, farmacocinéticos e farmacodinâmicos de novas terapias e também para estudar reações adversas ao uso de fármacos. Quais são as principais intervenções, então, que são utilizadas nos ensaios clínicos? As intervenções podem ser intervenções medicamentosas, em que nós vamos utilizar diferentes medicamentos para avaliar suas questões de segurança e eficácia. Podem ser também procedimentos cirúrgicos, exercício físico, qualquer tipo de medida que seja preventiva ou profilática, programas educacionais, regimes dietéticos e vários outros fatores que podem ser avaliados durante a realização de ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, eles podem ser feitos para avaliação da eficácia de uma determinada intervenção, ou seja, ele vai avaliar se esse tratamento pode funcionar nas condições ideais. E nessas situações, ele é denominado de ensaio clínico explanatório. Ele também pode ser utilizado para avaliar a efetividade de uma dada intervenção, ou seja, ele vai avaliar se esse tratamento pode funcionar em condições normais, em situações que os indivíduos efetivamente vão vivenciar. E nessas situações, ele vai ser denominado de ensaio clínico pragmático. Estes ensaios clínicos, quando utilizados para o estudo de medicamentos, eles fazem parte da denominada fase clínica do estudo dos medicamentos. A fase clínica do estudo dos medicamentos, ela é subdividida em 4 diferentes fases, em que nós temos, na fase 1, na primeira fase, a utilização de poucos indivíduos, de poucos seres humanos saudáveis, em que nós vamos determinar a tolerabilidade e as dosagens que vão ser utilizadas destes medicamentos. Na fase 2, serão utilizados poucos indivíduos com a doença. E esta fase 2, ela vai servir para estabelecer a eficácia deste medicamento. Já na fase 3, nós vamos utilizar muitos indivíduos com a doença, o que vai identificar também a eficácia terapêutica, mas como é um número maior de indivíduos, também vamos avaliar efeitos colaterais, ajustes de doses, interações medicamentosas, dentre outras. A fase 4 já faz parte da fase de farmacovigilância, em que nós vamos ter já o medicamento sendo comercializado e nós vamos realizar a avaliação da sua efetividade no longo prazo. É importante termos em mente que o estudo dos medicamentos ele não tem início diretamente na fase clínica. O estudo dos medicamentos ele vai ter início com os estudos in vitro, em que produtos biológicos ou produtos obtidos a partir da síntese química vão ser inicialmente testados in vitro. Isso pode ser feito, por exemplo, em cultura de células. Em seguida, esses produtos também vão ser testados em animais. Estas fases dos estudos in vitro e testes em animais são as fases pré-clínicas do estudo dos medicamentos. Então, essas fases pré-clínicas, elas vêm antes da fase clínica, antes da realização dos ensaios clínicos. Quando nós chegamos, então, aqui nos ensaios clínicos, o que nós vamos iniciar, então? Com a fase 1. A fase 1 ela vai ter início com cerca de 20 a 100 sujeitos
que normalmente vão ser indivíduos saudáveis. Por que normalmente vão ser indivíduos saudáveis? Para alguns medicamentos, nós temos uma exceção em que não são utilizados indivíduos saudáveis na fase 1. São, por exemplo, medicamentos utilizados para o tratamento de tumores, para o tratamento de câncer, medicamentos que sabidamente eles já têm uma alta toxicidade para indivíduos saudáveis. Então, nessa fase 1, vão ser utilizados indivíduos saudáveis quando se espera que essa toxicidade não seja elevada e nós vamos avaliar, portanto, a segurança e os parâmetros farmacocinéticos. Entretanto, para medicamentos com uma toxicidade já sabida, já esperada, não vão ser utilizados os indivíduos saudáveis. Uma coisa interessante de nós percebermos aqui da fase 1 é que são testes clínicos que são realizados e em muitos locais, em muitos países, nós podemos ter a realização de pagamento para indivíduos de pesquisa. Aqui no Brasil, a nossa legislação não permite este pagamento. Então, não é muito comum nós observarmos a realização de estudos de fase 1 no Brasil, justamente porque quando um indivíduo não tem nenhuma doença, por que ele vai se submeter à utilização de um medicamento novo, de um medicamento desconhecido, para que realmente seja avaliada a segurança e os parâmetros farmacocinéticos deste medicamento? Então, por isso que essa fase 1 é mais comum de ser realizada em países cuja legislação permite o pagamento de sujeitos de pesquisa. Tendo-se passado essa fase 1, verificou que este medicamento é seguro para o uso humano, conseguimos determinar seus parâmetros farmacocinéticos, nós vamos passar então para a fase 2. Fase 2 normalmente engloba de 100 a 200 pacientes. Aqui já são pacientes, ou seja, a fase 2 já vai ser realizada em indivíduos que possuem a doença, em indivíduos que realmente vão utilizar este medicamento como um tratamento. A fase 3 é bastante parecida com a fase 2, só que a quantidade de pacientes utilizada é muito maior. Nós vamos avaliar, portanto, em todos os testes clínicos aqui, não só a parte de farmacocinética e segurança, que seria na fase 1, mas também se esse medicamento funciona realmente. Muitas vezes, a fase 2 e a fase 3, elas vão ser realizadas simultaneamente. Em algumas situações em que se tem já um aporte financeiro muito grande da indústria para a realização de estudos com uma grande quantidade de pacientes, a fase 2 e a fase 3, elas podem ser realizadas simultaneamente. Foi o que basicamente nós observamos recentemente no período da Covid, em que nós tínhamos a utilização de vacinas que estavam sendo testadas naquele momento, e a realização da fase 2 e da fase 3, ela já foi feita ao mesmo tempo, ela já foi feita simultaneamente. Quando isso não acontece, quando isso é feito separadamente, de uma maneira geral, nós vamos ter, então, a fase 2 já sendo realizada em um número pequeno de pacientes, mas ainda em estudos muitas vezes não cegados, e a fase 3 já sendo realizada em estudos cegados. Vamos ver a definição e como são realizados esses estudos cegados em uma próxima etapa da nossa aula. Bom, uma vez que já verificou-se nesta fase 3 que o medicamento já testado, ele funciona, ele realmente tem uma segurança, nós vamos passar para a fase de comercialização, ou a fase 4, em que é feita uma vigilância pós-comercialização. Ou seja, nessa situação, a gente já vai estar analisando o medicamento que está sendo distribuído para um grande número de pessoas.
Por que é importante continuar essa vigilância pós-comercialização? Porque algumas vezes reações adversas, que são extremamente raras, podem ser observadas somente quando uma quantidade muito grande de indivíduos utiliza esse medicamento. Nessa fase 4, nós observamos que muitas vezes medicamentos acabam sendo comercializados e algum tempo depois retirados do mercado, pois são observados problemas de segurança em sua utilização. Isso foi observado, por exemplo, em um medicamento denominado Ribonaban. Esse medicamento era utilizado para o tratamento de diabetes e começou a ser utilizado também para indivíduos que pretendiam o emagrecimento. Só que um dos efeitos que era observado nesses indivíduos é que este medicamento aumentava as taxas de suicídio. E o mesmo foi retirado do mercado após um determinado período de comercialização. Então, essa vigilância, ela é extremamente importante. É uma fase em que o medicamento que já está sendo comercializado, os profissionais da saúde vão informar as agências nacionais de vigilância os problemas que podem estar ocorrendo em relação a estes medicamentos. É interessante observar que ao longo destas fases, uma quantidade muito grande de substâncias químicas são testadas inicialmente. Então, aqui na fase pré-clínica, na fase de pesquisa básica, nós chegamos a iniciar um processo de teste pré-clínico com 10.000 a 25.000 substâncias. Processo esse que leva cerca de 3 anos para ocorrer. Quando nós começamos os testes pré-clínicos, né, os testes em animais, nós vamos testar com cerca de 10 a 20 substâncias. Isso leva mais cerca de 3 anos. Já os testes clínicos, eles vão ter uma duração diferente a cada fase, que vai depender de uma série de fatores, mas eles podem levar mais de 10 anos para o desenvolvimento. Enquanto a fase 4, ela vai levar até 5 anos para o seu desenvolvimento. Aí a gente pode pensar assim, bom, por que então que alguns medicamentos têm uma fase clínica bastante longa, que pode levar mais de 10 anos, enquanto outros vão ser desenvolvidos rapidamente nessa fase clínica? Isso depende de vários fatores. Um dos fatores principais que tem que ser levado em consideração é a questão financeira. Quando se tem muito aporte financeiro, em que nós vamos realizar ensaios clínicos multicêntricos para avaliação dos testes clínicos, estes ensaios clínicos multicêntricos, eles podem ser feitos com uma quantidade muito grande de indivíduos em menos tempo, que foi o que aconteceu justamente no período da Covid. Por que as vacinas tiveram uma avaliação em um período curto, uma avaliação clínica em um período curto? O aporte financeiro foi muito grande e elas foram testadas em muitos lugares ao mesmo tempo. Não significa que os testes não foram feitos adequadamente. Pelo contrário, os testes todos foram feitos adequadamente. Mas como foi um esforço mundial de realização destes testes de maneira multicêntrica, se conseguiu reduzir muito o período de fase clínica destes testes. Bom, encerramos então a primeira parte dessa aula e logo em seguida teremos a nossa segunda parte.